o PT felicitou a eleição do ditador Daniel Ortega, porque para eles é democracia. Prenderam só 7 opositores, depois o cara se elegeu presidente, então tá tudo certo, né? Dentro dos conceitos de democracia do PT. Então é só para falar isso, colocar esses pingos nos is e dizer que certamente eu apoio a deputada Carla Zambelli para que em outras oportunidades a gente também preste a nossa solidariedade e apoio a exilados em ditaduras de esquerda, como a nossa eterna embaixadora Maria Tereza Belândria, da Venezuela. Porque o povo derrotou, felizmente, né, o governo reacionário do Bolsonaro aqui no Brasil, e que é a expressão da estratégia da extrema-direita mundial, fechar as liberdades democráticas por dentro do sistema político, fazendo com que o povo não possa defender as suas liberdades democráticas. Mas vocês não conseguiram. O povo no Brasil resistiu. O povo derrotou nas ruas, depois derrotou nas urnas e depois derrotou intentando a golpista do 8 de janeiro. Que aí não é ato, é tentativa de golpe, Van Hatten. Porque eu, sinceramente, nunca homenageei assassino. Quem homenageou assassino foi quem deu medalha pro dirigente do escritório do crime lá no Rio de Janeiro, Adriano de Nóbrega. E que me lembro bem, foi a extrema-direita, não nós. Nós defendemos, sim, os direitos humanos e muitas vezes nós criticamos a condição do sistema carcerário brasileiro. Mas aí a extrema-direita dizia que bandido bom é bandido morto. Fato com que eu nunca concordei. Eu quero que os que financiaram o 8 de janeiro sejam responsabilizados pela lei, que apodrecem na cadeia. E que, como fenômeno político, sejam derrotados pelo povo brasileiro, que não vai aceitar intentonas comunistas atacar, depredar, fazer vandalismo. Isso é diferente de manifestação. Isso é uma tentativa de usar as liberdades democráticas para tentar fazer ditadura. E o povo no Brasil derrotou isso em 88 e derrotou a proto-tentativa nos últimos 4 anos. É isso. São coisas absolutamente diferentes. Ah, porque tem uma pessoa com o passaporte apreendido. Tu tá falando o quê? De um blogueiro que é blogueiro? Pseudo-blogueiro que é perseguido e tem ordem judicial de prisão no Brasil, fugiu nos Estados Unidos? Esse nós não vamos defender. Tem que responder no rigor da lei. Presidente, foram mais de 3.300 ONGs de direitos humanos das mais variadas ideologias de mulheres, LGBTs, promoção dos direitos humanos, contra torturas, fechados arbitrariamente pelo governo nicaragüense. Foram 7 candidatos desautorizados a concorrer no processo eleitoral. Foram 222 presos, presidente, sem ordem judicial, sem devido processo legal, que a família, presidente Paulo, não podia visitar nas prisões da Nicarágua, inclusive com o Hugo Torres tendo morrido nessas condições. E além desses 222 presos, mais 94 foram exilados pelo governo. Diante da ampla repercussão internacional, esse ano, no início desse ano, fevereiro, libertaram os 222 presos, uma parte deles, botaram num avião e nesse meio tempo, presidente, votaram na Câmara dos Deputados uma mudança constitucional de forma ilegal, que não cabe na Constituição nicaragüense, não teve os 2 turnos, não teve a mudança de legislatura que deveria, tirando, presidente, os direitos políticos, civis, as casas, a aposentadoria desses cidadãos, como a Mônica Baltodano, como a Dora Maria Teles, como escritores, poetas, personalidades das mais variadas. Presidente, nem a ditadura civil-militar brasileira, que nós enfrentamos, repudiamos e denunciamos, os 21 anos que o Brasil viveu, nem a ditadura civil-militar brasileira fez algo parecido, como tirar a cidadania dessa forma. Não quer dizer que não tenha sido brutal, violenta, que torturou, matou e assassinou, mas eu estou chamando a atenção dos pares para a gravidade da situação. Da pessoa ser desterrada do seu lar, da sua pátria, dos seus direitos civis, do seu direito à moradia e da sua aposentadoria. Tem pessoas que estão com a aposentadoria congelada pelo governo que confiscou na Nicarágua. Isso não é possível. Isso não é aceitável. É preciso ter um amplo movimento internacional para que a gente consiga defender direitos humanos e que o povo tenha direito a exercer a sua luta e ter os seus representantes, como a Mônica Baltodano, que eu quero cumprimentar. Ela está vindo ao Brasil, e concluo por aqui, como parte de uma caravana internacional de solidariedade ao povo nicaragüense, para que a gente se some e fortaleça essa luta internacional de solidariedade aqui no Brasil, e já passou por São Paulo, hoje está aqui conosco em Brasília, né? Vai a Porto Alegre, nós vamos fazer uma palestra. Eu quero dizer, Mônica, que tu tem toda a nossa solidariedade, que nós vamos fazer a luta aqui no Parlamento e fora dele, pelos direitos políticos e pela luta do povo nicaragüense. Conta com o pessoal, e eu tenho certeza, presidente, que essa comissão vai votar por unanimidade essa moção, assim esperamos. Muito obrigada. Deputada, com a palavra. Presidente, em primeiro lugar,
Eu quero registrar a presença do deputado estadual Josemar, lá do Rio de Janeiro, deputado estadual Flávio Serafini também. Em primeiro lugar, eu quero dizer que essa moção de solidariedade aos 222 expatriados, estão todos os que foram expatriados, e nós podemos pegar a lista dos nomes e agregar, que vão estar todos os que foram expatriados, nós aqui não estamos fazendo distinção. Quero deixar isso bem claro, porque alguns falaram em repúdio, quero agregar o tempo de líder também, presidente. E nós estamos tendo uma decisão de apoiar ou não pessoas que foram desnaturalizadas de forma ilegal, de forma ditatorial, de forma violenta, nas suas mais variadas matizes. Como eu falei no meu início, escritores, poetas, políticos, os 7 candidatos que foram proibidos de concorrer, etc. E nós estamos falando especificamente de uma luta política que, infelizmente, expressou um giro contra-revolucionário num governo que hoje sim é autoritário e ditatorial na Nicarágua. Agora, é importante destacar a luta democrática, eu fiz questão de dizer isso, porque graças à luta do povo nicaragüense em 79 se derrotou uma ditadura de 45 anos, que matou, torturou, assassinou, etc. E o Ortega hoje é a expressão da contra-revolução. Quando começou os protestos em 2018, vocês sabem o que era que o povo lutava na rua? Contra a reforma da Previdência, que aumentava o tempo de aposentadoria, a mando do FMI, do Banco Mundial, e aí começou a perseguição a todos que se levantaram, e eu sou solidária a eles desde lá. Aliás, André, tem gente aqui que quer saber mais do meu partido que eu. O partido de conjunto votou uma moção de solidariedade aos expatriados, criticando as perseguições do Ortega, e nós temos certeza, primeiro, de que é necessária a solidariedade internacional e, ao mesmo tempo, defender e denunciar tudo o que passa com os 222, com as prisões ilegais, sem sombra de dúvida, e reivindicar esses que lutaram para destruir e derrotar um regime ditatorial que perdurou por 45 anos na Nicarágua. E eu fico, às vezes, chocada, né? Porque, obviamente, nós vamos votar, né, a moção da Nicarágua, não vou entrar em debates entre desiguais, nem do governo golpista, que se autodeclara presidente, todas essas coisas que outros deputados da extrema-direita trouxeram a essa comissão. Mas eu quero deixar uma coisa registrada, 2, na verdade, que nós podemos sim e queremos debater ditaduras, como a da Arábia Saudita, que presenteou o Bolsonaro com joias milionárias, e nós só queremos saber, aliás, todo o tráfico de influência que ele tentou fazer para liberar joias no valor de 16 milhões. Nós queremos discutir o Catar, nós queremos discutir a condição das mulheres em vários países como o Bahrein, Eduardo Bolsonaro, que tu andou visitando no último tempo para fazer relação com a extrema-direita mundial. Nós temos todas a disposição de fazer, sim, a disputa política e debater o caso, por exemplo, da Hungria, que tem um fechamento das liberdades democráticas por dentro do sistema político apoiado pelo ex-governo de vocês. O que eu quero propor, presidente? A moção era simples. Eu sou a favor de defender os 222 expatriados, todos eles, que perderam os direitos políticos na Nicarágua, e é isso que nós queremos propor que seja votado. Bom, deputado, então, não aceita os aditamentos, acréscimos propostos aqui pelos nobres pares na moção. É isso, deputada? Deputada Fernanda Melchiona, não aceita nenhuma dos aditamentos, os acréscimos propostos pelos colegas deputados na sua moção. Eu tenho certeza que Cuba, Venezuela são outros debates e nós sempre o fazemos. Agora, eu proponho incluir o nome de todos os que foram expatriados, pegar a lista de todos que perderam os direitos políticos nessa última votação ilegal e indecente, agregar na moção, né? Porque certamente foram muitos cidadãos nicaragüenses e nós não tínhamos a lista com todos os nomes, obviamente estão todos incorporados. Não, eu só falei dos padres da Nicarágua. Não, mas nós tivemos outra